de S em X. Eu estou omitindo, mas a seção transversal relativa a quem? A esse eixo. Tá? É a seção transversal do sólido em X, tá? Só existe, quer dizer, o sólido tem um intervalo de existência. Ele começa em A, que tem a seção transversal em A, e termina em B, que tem seção transversal em B. Saindo daqui, não tem seção transversal, porque não há intersecção. Entendeu? Aí, diante do exposto, acrescente a seguinte hipótese. Essa intersecção por X tem área conhecida, né? Essa intersecção com X é uma figura plana. É uma figura plana, tá? Daí, suponha... Agora, eu expressei mal, agora vou corrigir. Suponha que, dado X no intervalo fechado AB, para todo X no intervalo AB, a seção transversal, essa intersecção por X, tem área calculável, tem área conhecida. Tem área conhecida. Tem área conhecida. Suponha que essa interseção por X tem área conhecida. Tá? Suponha que, dado X, AB é ponto, tá ponto. Além disso, suponha que a função A do intervalo AB em R, dada por A de X igual a área da seção transversal, essa intersecção com Px, que essa função aqui, dada por isso aqui, qualquer que seja X dentro do intervalo fechado AB, suponha que essa função é contínua. Diga. Hã? É. Se para todo X no intervalo AB, essa seção transversal tem área conhecida, você monta uma função A do intervalo AB em R que associa a cada X a área da seção transversal em X. Você entendeu? Eu estou montando. Que notação que você não entendeu? Eu estou criando uma função, que é essa função A desse intervalo em R. Quem é A de X? É, por definição, isso aqui é definição. A de X é a área da seção transversal em X. Hã? A área é um número real. O sólido está definido nesse intervalo. Esse é o intervalo de existência do sólido. Só há seção transversal para X dentro desse intervalo, é a minha hipótese. E a função é isso aqui, essa área. Então, supõe que essa função seja contínua. Seja o quê? Contínua. Supõe que essa função seja uma função contínua. Isso ocorrendo, eu tenho como definir o volume de S. Quem é o valor de A em X? Quem é? É a área dessa seção transversal. A área da seção transversal em X. Seção transversal relativa a esse eixo. Não vou dizer, porque tudo estou pegando relativo a isso aqui. Porque se eu estou pegando essa interseção com Px, claro que é seção transversal relativa a... Porque o Px, não precisa nem dizer isso, né? Porque o Px é perpendicular ao eixo. Então, é seção, se eu estou falando que se eu estou chamando de seção transversal em X, é a seção transversal perpendicular ao eixo das abscissas. Pronto. Px é perpendicular. Aí eu vou começar com preto.
Pessoal, você vai fazer o seguinte, ó. Dada uma partição P igual a x0, x1, xn de AB, intervalo fechado AB, com coeficiente C1, Cn, com coeficientes C1, C2, Cn, seja, outra vírgula, para cada I de 1, para cada I de 1 até N, para cada I aqui dentro, o cilindro reto, CI, vou botar C assim para distinguir dos minúsculos, tá? O cilindro reto CI tá? Com bases, cilindro reto ele tem duas bases, né? E essas bases estão em planos paralelos, com bases nos planos πxi menos 1 e πxi, e aí eu preciso dizer quem são essas bases. Mas para dizer quem são essas bases, basta eu identificar quem é uma seção transversal paralela às duas bases. Porque um cilindro reto, todas as seções transversais paralelas à base, a uma das bases, são congruentes. Então, se eu digo quem é uma seção transversal, eu sei que são todas. Tá certo? Com base nos planos πxi menos 1 e seção transversal em CI, no CI, igual a S interseção πCI. Ou seja, quem são as seções transversais do cilindro CI? É a seção transversal em CI do meu sólido S. Dito isso, eu tenho a seguinte configuração aqui, ó. Eu tenho o seguinte esboço. Pegar o sólido S, vou reposicioná-lo aqui, tentar desenhar a mesma coisa, mas está aqui o sólido S. No S, vamos dizer assim, né? Tentar reposicioná-lo, tá? Vai colocar o mesmo solo que está lá. Tá aqui. Quase. Pronto, melhorou. Então tá aqui o sólido S. O intervalo de existência desse sólido é o intervalo Q, AB. E aqui eu vou considerar uma partição. Tá aqui o A, tá aqui o B. Ele começa aqui e morre aqui, entre aspas dupla, nascer e morrer. Aí eu vou pegar o seguinte, eu vou pegar uma partição com N igual a 2, A igual a x0, vou pegar B igual, tá aqui o x1, e B igual, vou pegar o x1 mais para cá, x1 para cá, e tá aqui o B igual a x2. E coeficientes o quê? C1, C2. Então vamos ao primeiro cilindro C1. O cilindro C1 está entre que planos? Está entre os planos πA, que é o πx0, e πx1. Me dê uma seção transversal dele. A seção transversal em C1 do cilindro C1 é a seção transversal de S em C1. Qual é a seção transversal de S em C1? Está aqui.
Digamos que essa. Só que essa seção transversal é a seção transversal de C1, mas C1 não é essa. Não. C1 é o quê? É um cilindro reto, com bases nos dois planos. Quais planos? O plano πxe e o plano πx1. Então esse cilindro é um deslocamento para um lado e para o outro dessa base. Vem até aqui, vem até aqui, vem até aqui, vem até aqui. Então, a seção transversal também aqui é esse bicho. A seção transversal também é igual. Então, está aqui o C1. Você está entendendo? Esse é o C1. Cilindro C1. Quem é o cilindro C2? Esse sólido tem uma seção transversal aonde? Vou desenhar assim, você vai entender por que eu pontilhado. Tem uma seção transversal relativa a C2. Tá? Seção transversal em C2. Só que essa seção transversal do sólido S em C2 é congruente a cada seção transversal do cilindro C2, que é um arrasto dela, daqui para cá. Então, se a seção dela vem para cá, ó, vem para cá, faz isso. Para cá, faz isso. Então, tem isso aqui. Aí tem por dentro, tem por aqui. Vendo? E ela vem até aqui. Vocês estão entendendo? Aqui eu não vejo mais isso, né? Entendeu? Então você tem essa seção transversal e você tem essa outra seção transversal que faz isso. Não vou desenhar não para não poluir, tá certo? Entendido aí? Entendido? Cada seção transversal do primeiro cilindro C1 é congruente à seção transversal do sólido S em C1. Tá certo? Aqui, ó. Cada seção transversal de C2 é congruente à seção transversal do sólido S em C2. Aí você entender. Seja S agora, seja SP, vou chamar de SP porque está atrelado à partição com seus coeficientes, o sólido dado por quem é S? É o C1, união com o quê? Com C2, união com CN. Tem-se. Quem é o volume de SP? Sólido SP é dado por isso aqui. Quem é o volume de SP? Que é esse bicho preto aqui, a união dessas duas camadas. O volume de SP é o volume do C1 mais o volume do C2, mais o que? O volume do CN. Mas eu sei qual é o volume de cada cilindro desse. Cada bicho desse é um cilindro reto. Eu sei quem é o volume de C1. Quem é? É a área da base vezes a altura. Só que a base é a área de cada base, é a área base dessa base aqui, é a área de cada seção transversal. São todas congruentes. Então isso aqui é o A de C1, né? Que é a área, quem é a área disso? Quem é a área da seção transversal, ó? É o A de C1. É o A de C1 vezes o quê? A altura do sólido, a altura do cilindro. Qual é a altura do cilindro? Qual é? Delta X1. Porque o cilindro está entre os planos πxi menos 1 e πxi. Qual é a altura então? Xi menos 1, que é o delta xi. Então isso aqui dá o AC1 mais o quê? Volume de C2, quem é? A de C2 vezes o delta x2 até mais A de Cn vezes o delta xn.
Mas isso é uma soma de rima, porque isso aí é o somatório. Isso aqui é o somatório sobre P de A de C delta X. Mas isso é o quê? A soma de rima da função A supostamente contínua, são A supostamente contínua, em AB, relativa a quê? A partição P com coeficientes C1, C2, C. Agora, uma outra observação intuitiva. Eu desenhei para 2, mas se a norma da partição é um número próximo de zero relativo ao comprimento do intervalo, então eu tenho muitos cilindros e todos eles bem finos, bem chatos. De modo que o sólido SP lembra muito o sólido S. Aliás, quanto mais fina for a partição, por causa da continuidade envolvida, mais parecidos são o sólido SP e o sólido S, de modo que eu posso estimar o tamanho de S pelo tamanho de SP, que eu sei calcular. E aí, nada mais natural do que definir o volume de S como sendo o quê? O limite do volume de SP quando a norma de P tende a zero, que é o limite da soma de rima de A. E que existe e é um número real porque a função A é supostamente contínua. Então, daí a seguinte definição. O volume de S definição. O volume de S é o número real, que eu indico assim, né? É o número real. Esse número real dado por limite com a norma de P tendendo a zero do volume do SP, que é o quê? Que é o limite, quando a norma de P tende a zero, da soma de rima de A em P. Mas o limite da soma de rima, em existindo e sendo um número real, e existe, é um número real, porque a função A é contínua, é a integral definida em AB da função A. Aqui. Ou seja, nessa situação, que situação? Em que você tem a área da seção transversal, a área de cada seção transversal relativa a um eixo, relativa ao mesmo eixo, e sendo essa área uma função contínua ao longo do intervalo de existência do sólido, o volume do sólido é a integral da área da seção transversal. O que eu venho dizendo em casos particulares, método da coroa, tá? Isso é um princípio geral, é o princípio de Cavalieri, tá? Se você tem a área da seção transversal, de cada seção transversal relativa ao mesmo eixo e a função área no intervalo de existência do sólido